Eu sei que você já deve ter ouvido falar que existem tipos sanguíneos incomuns, tipos raros, tipos raríssimos. Mas o quão raro o único tipo sanguíneo pode ser? É justamente a proposta de hoje. Eu gostaria de falar um pouco sobre a diversidade antigênica e o número teórico de tipos sanguíneos. Meu nome é Marcos Paulo Cruvinel e está começando mais um quinto congresso de hematologia clínico laboratorial. Então, tudo começa na apresentação do nosso artigo. Vamos falar então sobre o número teórico desses tipos sanguíneos e fazer uma leve abordagem integrada nessa hematologia molecular. E para a introdução da nossa abordagem, nós já começamos com a nossa pergunta-chave: quantos tipos sanguíneos existem? E aqui você precisa entender muito bem a diferenciação do que é um sistema sanguíneo, um grupo sanguíneo e um tipo sanguíneo. Então, atualmente a ISBT, que é a Sociedade Internacional de Transfusão Sanguínea, classifica 48 sistemas sanguíneos distintos. Tá? Mas vamos então esclarecer um ponto fundamental sobre esses grupos sanguíneos. É algo que vai muito além daquele simples rótulo, né, de A positivo ou O negativo. Cada sistema sanguíneo ele é definido por um ou mais genes que codificam glicoproteínas ou glicolipídios dessa superfície das hemácias. Então, essas estruturas elas funcionam como se fossem antígenos específicos, ou seja, como se fossem pequenas identidades bioquímicas que são reconhecidas pelo sistema imune. E dentro de cada um desses sistemas, nós temos os chamados grupos sanguíneos. São basicamente as formas fenotípicas resultantes da combinação genética daquele sistema. Então, por exemplo, dentro do sistema ABO, nós temos os grupos A, o grupo B, o grupo AB e o grupo O. Só que aqui é que vem um ponto-chave, porque o tipo sanguíneo completo de um indivíduo, ele não vai se resumir a um único sistema. Então, ele na verdade é o somatório de todos os grupos que essa pessoa expressa nos diferentes sistemas sanguíneos conhecidos. Então, como o grupo ABO, o grupo RH, o grupo KEL, grupo Duff, Kiridi, Lutera, entre dezenas de outros. Portanto, o que a gente chama de tipo sanguíneo não é uma identidade única, simples, estatística. Ela é uma construção multidimensional que é baseada na expressão coordenada de dezenas de locos genéticos distintos, cada um deles contribuindo para a sua própria assinatura antigênica. Então, em resumo, quando você vê um A positivo num exame, aquilo na verdade é só a pontinha do iceberg. Por trás desse rótulo existe uma complexa arquitetura hemogenética que vai resultar em uma profunda sinfonia molecular entre genes, antígenos e o próprio reconhecimento imunológico. Veja, por exemplo, o sistema RH. O que na verdade muitos conhecem apenas como se fosse RH positivo ou negativo, na verdade é um dos sistemas sanguíneos mais complexos da imunogenética humana. Então, quando nós dizemos RH, nós não estamos falando simplesmente de um único antígeno, mas de um verdadeiro universo molecular com mais de 50 antígenos diferentes já descritos. Dois genes principais, o RHD e o RHC, estão localizados ali no cromossomo 1, eles codificam essas proteínas que expressam as membranas do hemácia. Então, o gene RHD ele é responsável pelo famoso antígeno D, enquanto o MHCE codifica essas variantes como o Czão, o Czinho, o Ezão e o Ezinho. Mas por que tanto antígeno? Porque na verdade esses genes eles são altamente polimórficos. Eles sofrem mutações, eles sofrem seleções, sofrem recombinações, o que resulta em uma infinidade de formas estruturais dessas proteínas RH. Então, pequenas mudanças nesses aminoácidos dessas proteínas vão gerar novos epítopos, ou seja, novas assinaturas imunológicas. E o nosso sistema imune ele pode reconhecer cada um desses como se fosse um antígeno diferente. Além disso, existem também as chamadas variantes Weak D, Partial D, até o subtipo DEL, né, na qual esse antígeno D ele está presente de uma forma fraca, incompleta ou às vezes até quase imperceptível. Então, em alguns casos, essa pessoa é considerada RH positiva, mas ela pode formar um anticorpo anti-D se ela for exposta a um antígeno D completo. E a SBT, que é a autoridade internacional nessa classificação dos grupos sanguíneos, ela reconhece oficialmente mais de 50 antígenos só de RH. Então, isso inclui não apenas os mais comuns, como o Dzão, o Czão, o Czinho, Ezão e o Ezinho, mas também uma série de variantes raras, variantes híbridas e variantes mutantes também. Mas então, e quanto ao famoso RH positivo ou negativo? Na verdade, isso refere apenas à presença ou ausência desse antígeno D. Então, se ele estiver lá, ainda que até em pequena quantidade, a pessoa é considerada RH positiva. Se estiver ausente, é RH negativo. Só que em termos clínicos, especialmente em transfusões, gestação e doação, essa distinção simples ela pode esconder um cenário muito mais delicado. Então, você tem um paciente com uma variante fraca, uma variante parcial, que pode apresentar reação imunológica inesperada. Ou seja, o sistema RH ele é muito mais do que um sinal de laudo. É um campo fascinante onde a genética, a imunologia e a medicina transfusional elas se entrelaçam para formar uma complexidade elegante e potencialmente crítica para essa prática clínica. Quando esses dados genômicos, dados imunológicos são integrados, tem algo extraordinário que se revela aqui. Porque o número teórico de tipos sanguíneos humanos possíveis pode ultrapassar mais de 4 octilhões. É isso mesmo, é 4 vezes 10 elevado à 27ª potência de combinações únicas de perfis eritrocitários. E esse número aqui ele não é aleatório, tá? Ele vem do reconhecimento de que cada um desses sistemas sanguíneos carrega, na verdade, múltiplos fenótipos.
E quando você combina todos eles, o espaço de possibilidades se torna gigantesco. Só que aqui é que está o problema, porque a identificação incompleta desses grupos pode causar reação hemolítica, falha terapêutica e aluminização, especialmente em pacientes expostos a transfusões repetidas. E esse risco ele é ainda maior em países como o Brasil, onde você tem uma miscigenação genética intensa. Vai ampliar então a variabilidade desses perfis antigênicos e às vezes até a chance de incompatibilidade fora desse sistema BO. Para calcular esse número teórico, eu utilizei os dados oficialmente reconhecidos pela SBT até o ano de 2024, inclui então esses 48 sistemas sanguíneos validados até o momento, o que somou 360 grupos fenoticamente distintos. A metodologia que eu utilizei, ela se baseou em princípios combinatórios clássicos, partindo então do pressuposto de independência genética entre sistemas. A fórmula aplicada foi o produto cartesiano entre esses grupos fenoticamente distintos de cada sistema, onde você tem o GI, que representa o número de grupos do sistema I, e N igual a 48 sendo o número de sistemas. Então não foram utilizados dados genômicos individuais, muito menos também frequências populacionais. Eu utilizei apenas os valores oficiais publicados pela SBT. A implementação desses cálculos ela foi realizada também através de ferramentas computacionais que foram capazes de lidar com ordens de grandeza extremamente elevadas, o que garantiu então a precisão matemática no resultado final. E para nossa conclusão, eu fiz questão de trazer aqui para vocês pelo menos as tabelas para evidenciar então esses 48 sistemas e os 360 grupos inscritos. Então, olha que impressionante, a estimativa combinatória teórica ela totalizou 4,089 vezes 10 a 27ª potência de perfis sanguíneos teoricamente distintos. Só que esse número aqui, muito maior que 4 trilhões, na verdade revela o quão subestimada é a diversidade eritrocitária humana na prática clínica. E é claro, pessoal, é importante lembrar que na verdade se trata do modelo teórico, do modelo idealizado, que vai assumir total independência desses sistemas. Só que na realidade, fatores como linkage genético, distasia, mutações silenciosas, fenótipos nulos, vão reduzir esse número significativamente. Só que mesmo assim, o valor obtido, pelo menos nos ajuda a visualizar a dimensão do problema. Na verdade, a medicina transfusional cotidiana, ela atua sobre um recorte extremamente limitado desse espectro. Muitas vezes, considerando apenas o sistema BO e o antígeno D do sistema RH. E isso aqui tem muitas consequências. Então, paciente politransfundido, em especial em contexto de diversidade genética, como brasileiro, apresenta essa formação crescente de anticorpos regulares contra os antígenos no ABO, então, o que compromete gravemente essa segurança transfusional. Então, esses estudos mostram de forma inequívoca que a diversidade antigênica humana ela vai muito além daquilo que nós costumamos considerar nos protocolos transfusionais. E mais do que um dado curioso, isso aqui exige uma mudança de paradigma. A medicina transfusional ela precisa evoluir. E é urgente ampliar o acesso de genotipagem estendida, fortalecer banco imunogenético populacional e incorporar essa variabilidade do cuidado clínico, especialmente então nessas populações miscigenadas. Então, futuras pesquisas elas devem incorporar esses dados populacionais reais, simulações baseadas em frequências alélicas e também modelos probabilísticos mais refinados. E o nosso grande desafio agora não é nem reconhecer essa diversidade, mas sim integrá-la de forma prática e acessível ao nosso cotidiano clínico. Então, que vai promover a segurança transfusional, vai promover a eficácia terapêutica e também a equidade médica no mundo que é marcado pela pluralidade genética. Então, essas foram as referências que eu utilizei e deixarei também abaixo as minhas redes sociais para caso alguém queira entrar em contato. Agradeço a todos pela atenção e tenham uma ótima tarde.